Veja só como é fácil realizar a comparação de áreas utilizando fração. Primeiramente, nós vamos considerar essas três figuras. A figura A, que tem 6 quadradinhos, a figura B, que tem 4 quadradinhos, e a figura C, que tem 3 quadradinhos. Perceba que a figura C está destacada, pois qual é a área da figura A tomando a figura C como unidade de medida? Então a minha ideia é: quantas vezes a figura C cabe na figura A? Vamos observar? Então olha só, a figura C ela vale 3, então ela cabe uma vez na figura A, 2 vezes na figura A. Então qual é a área da figura A? A figura A ela tem duas figuras C, ok? Se você pensar 3 mais 3 é igual a 6. Então fica bem fácil da gente entender. Então olha só, vou voltar aqui para vocês entenderem melhor. Figura C está ali, vai uma vez, vai 2 vezes. Certinho? Isso é muito legal também, dá para fazer com papel quadriculado. Vamos pensar agora o contrário. Se eu pegar a figura A para medir a figura C, então olha só, eu vou tomar a figura A como unidade de medida. Vamos lembrar que essa vale 6, essa vale 4 e esta vale 3. Então, olha só o que vai acontecer. Se eu pegar a figura A para medir a figura C, olha lá, ela cobre, ela fica maior. Então, a figura C, ela representa apenas metade da figura A. Então, eu vou representar como 1/2 da figura A. Outra representação possível é a gente representar de forma decimal, 0,5A. Ou ainda pensarmos quanto que a figura C representa e quanto que a figura A representa. Então representa 3/6, que é a mesma coisa aqui, metade, certo? Então olha, fica bem fácil da gente comparar essas figuras aqui. Lembrem que 1/2 e 3/6 são frações equivalentes, certo? Então, esse é o contexto dessa atividade. Vamos para mais exemplos, olha só. Agora, qual é a ideia? Nós vamos pensar qual é a área da figura B, certo? Então, nós temos aqui a figura B tomando a figura A como medida. Então, olha só. A figura A, ela vale 6 quadradinhos. E a figura B vale 4 quadradinhos. Se a gente fizer, né, essa transição da figura A para a figura B, fica nítido que 6 quadradinhos não cabem em 4 quadradinhos. Então, quando não cabe, nós vamos ter uma fração própria. Como assim uma fração própria? Uma fração própria é aquela fração que dá um valor menor que 1, tá? Então, a fração própria, o valor de cima é menor que o de baixo. Então, o que a gente pode notar é que vai sobrar, né? Vai sobrar quadradinhos aqui. Então, olha lá, a figura B, ela é menor. Então, vamos fazer a transição de novo. A vale 6, o B vale 4. Opa, não cabe. Se não cabe, a gente pode colocar assim, olha, 4/6 de A. Ou a gente pode simplificar. 4/6 sendo uma fração própria, a gente divide por 2 e fica 2/3 de A, certo? Então, nesse caso, o que a gente consegue perceber? Que essa figura não cabe, por isso, uma fração própria. Porém, se nós fizermos o contrário, a pergunta é: qual é a área da figura A tomando a figura B como unidade de medida? Então, lembrando, a figura A vale 6 e a figura B vale 4. Então, o que a gente consegue fazer aqui? Olha só, a gente consegue colocar uma figura B inteira aqui. Então, a gente consegue colocar uma figura B inteirinha mais metade dela. Ô Danilo, como assim metade? Olha só, aqui a gente tem 2 quadradinhos, que é metade dessa figura A. Então, nós temos duas formas de representar. E aqui nós precisamos prestar bastante atenção. Então, vamos fazer a transição novamente. Está na figura B, vai para a figura A. Então, ela cabe uma vez inteira mais meia figura. Nossa, professor, mas isso é muito difícil de entender. É um número misto. Sim, é um número misto. O que você pode fazer também? Nós temos aqui uma fração imprópria. Ou seja, é um número maior do que 1. Tá?
imprópria. Então, numa fração imprópria, nós vamos ter o seguinte: 6 quartos, usando os mesmos valores que nós temos aqui. Professor, mas 6 quartos é a mesma coisa que 3 sobre 2, certo? Certinho. Mesma coisa aqui, olha só, 6 quartos de B ou 3 meios de B, ou, olha só esse número aqui, 1 inteiro mais meio, ou 1 inteiro mais 0,5. Então eu posso representar também como 1,5B, ou ainda, vou provar para vocês que isso dá certinho. 1 inteiro mais meio, pela propriedade, né, que a gente trabalha com os números mistos, quando eu pego e multiplico 2 vezes o 1, dá 2. E 2 mais 1 é 3. Então a gente consegue fazer ele virar uma fração imprópria. Então eu vou colocar também 1 mais 1 meio de B. É por isso que eu falo para vocês que se você domina a questão das frações, dos números decimais, você consegue resolver as situações de diferentes maneiras. Vamos para os dois últimos exemplos. Olha só. Nós temos aqui a figura B, que vai medir a figura C. Então, olha só. No primeiro momento, a gente já consegue ver o seguinte. A figura B vale 4 e a figura C vale 3. Então, não cabe, né? Vai sobrar espaços. Então, quando ela não cabe, olha o que vai acontecer. Eu coloquei ali essa figura, coloquei ali a outra e, olha lá, não cabe. Ela ficou maior. Então, se ela não cabe, a ideia é uma fração própria. 3 quartos de B. Nesse caso, nós não vamos ter outras representações. Mas, se for o contrário, olha lá, 3 em 4. A ideia é que cabe, não vai sobrar, né? Só que aí, olha só o que eu tenho que fazer. Eu vou ter que decompor essa figura. Então, a figura C cabe aqui e aqui. Então, percebam o seguinte. A figura C, ela cabe 1 inteiro, né? Aqui, ó, 1 inteiro, mais 1 terço dela. Como assim 1 terço? 1 terço, olha. Cada quadradinho desse vale 1 terço. Então, o que a gente pode falar? Primeiro, se ela cabe, eu já posso colocar direto a fração imprópria. 4 terços de C. Ou, lembra que eu acabei de mostrar? Ela cabe uma vez inteira mais 1 terço, que é um quadradinho dessa figura aqui. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. 4 sobre 3. Então, eu posso também colocar que 1 mais 1 terço de C também dá certo. Em resumo, quando a figura cabe, você usa uma fração imprópria, tá? Que é o maior em cima, imprópria. Quando ela não cabe, quando ela é menor do que o inteiro, você usa uma fração própria, certo? Então, por exemplo, olha, uma fração imprópria, 4 terços. Uma fração própria, 3 quartos. Uma fração imprópria, 6 quartos. Uma fração própria, 4 sextos. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha assim deixado um pouquinho mais fácil esse conceito na cabeça de vocês e que você também curta o nosso canal aí e compartilhe com o máximo de amiguinhos que estejam em dúvida nesse conteúdo. Até mais!